Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Com isso nós compreendemos, a partir da própria palavra do Senhor, que não crer necessariamente é uma forma de viver nas trevas. Ainda mais, quem não crê não consegue enxergar a verdade. Porque o próprio Senhor assim o afirmou: eu vim como luz ao mundo, de modo que ninguém viva nas trevas. Ou seja, optar por não viver com Jesus é optar por viver na escuridão, nas trevas. Com isso nós compreendemos uma coisa, que quem não tem Jesus, quem não crê, quem não ama a Deus, consegue fazer coisas absurdas. Nós até olhamos e falamos: como pode uma coisa dessa? Como pode? Como diz o mineiro, como é que pode um negócio desse? A gente fica abismado. Mas por quê? Exatamente porque não está na luz. As trevas cobrem a sua vida, logo não consegue enxergar a verdade. O ambiente que nós estamos aqui da capela, a luz vindo de fora e as luzes aqui dentro, logo torna o ambiente claro, e nós conseguimos nos ver, conseguimos ver até os detalhes, as velas, até as que estão apagadas aqui, a gente consegue ver de longe, o missal, o microfone, a cátedra, São José aqui atrás, a gente consegue ver tudo. À noite, de onde você está, quando está as luzes apagadas, e necessariamente sem a luz do sol, onde você está não é capaz de me ver, nem eu ver vocês. As coisas deixam de existir só porque eu não estou enxergando? Não, as coisas permanecem, eu só não vejo. Alguém que tem um problema visual, as coisas deixam de existir na sua frente? Não, só não enxerga. É assim que acontece com aqueles que não creem. As coisas continuam existindo, a verdade continua a existir, só não vê, só não enxerga. Aí nós ficamos abismados: como pode uma coisa dessa? Exemplo, alguém que é a favor, por exemplo, do aborto. Você diz: como pode? Porque não crê. Aí vê como se fosse matar uma criança, como se fosse tirar um dente, tirar um dedo. Não, mas por quê? Qual é o que está por trás? Não crê, portanto não enxerga a verdade. Mas Jesus mesmo se declara: eu vim como luz, e aqueles que creem necessariamente estarão iluminados, conseguirão enxergar a verdade. Mas quem não crê, não conseguirá, e viverá nas trevas. Versículo seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não as julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz.
a palavra que eu falei o julgará no último dia. Perceba, eu não julgarei, mas na continuidade diz, a palavra que eu falei o julgará no último dia. Ou seja, Jesus, quando assim se referia, eu não julgo agora, mas chegará o momento que julgarei. E Santo Agostinho, quando ele faz uma reflexão no Evangelho de São João, nesses versículos, ele vai dizer exatamente isso. Era como se Cristo dissesse, eu não julgarei agora, agora é o tempo da misericórdia, mas chegará o tempo do quê? Do juízo. Tanto é que o versículo completa exatamente desta maneira, quando você pega o versículo 47 com o 48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. Ou seja, não é que a coisa, eu não julgo e está por isso mesmo. Não. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Mas o que vem antes, e é isso que nós precisamos observar, se alguém ouvir as minhas palavras e não observar. Ou seja, alguém que não coloca em prática aquilo que ouve. E nós temos que ter cuidado. Nós ouvimos até belas palavras do Senhor. Sejam as palavras ditas no Evangelho, sejam as cartas, ou qualquer outra palavra dele que está na Sagrada Escritura, que o Senhor fala a nós. Até ouvimos, mas quando saímos da Santa Missa, continuamos a fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, não muda. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, ou seja, o que é observar? Colocar em prática. É importante, todos os dias nós, a partir da iluminação da palavra de Deus, nós colocarmos em prática, mudando de vida, mudando as nossas atitudes. Os pecados nos quais até então estávamos cometendo, deixar de cometer, porque senão nós vamos só somar mais uma missa, mais uma vez que eu comunguei, mais uma vez que eu me confessei, mais uma vez que eu rezei o terço. Não tem negócio de mais não, viu? Na verdade o mais me compromete. Se foi mais uma missa, mais uma vez que eu comunguei, mais uma vez que eu rezei o texto, mais uma vez que eu me confessei, significa que eu tenho que ser também melhor. Usarei da redundância da palavra, ou brincando com as palavras, significa que eu tenho que ser mais melhor. Se é mais uma vez o texto, mais uma missa, mais um sacramento, então tem que ser mais melhor. Eu tenho que melhorar. Tem que ser mais, qualidade, melhor, mais santo, mais virtuoso, e não o contrário. Não é a soma de missa, não é a soma de terço, não é a soma de novena, não é a soma de adoração. A soma me compromete, é mais santo, mais digno, mais virtuoso, e não é o contrário. Porque senão nós vamos até ouvir, mas se não observa, se não põe em prática, de nada vale. E o tempo que nós estamos é o tempo da misericórdia, ou seja, o tempo de mudar de vida, o tempo de se converter, aquilo que estávamos fazendo deixar de fazer, o pecado cometido deixar de cometer. Agora é o tempo da misericórdia, porém não podemos esquecer que chegará o tempo da justiça. Amados irmãos, quando eu rezava com essa palavra hoje, eu parei, eu estava na minha sala ali, eu fiquei parado assim, olha, chegará o tempo da justiça, e nós temos que ter consciência, chegará, não é agora, não é enquanto estamos em vida, o tempo da justiça, agora é o tempo da misericórdia. Portanto, é preciso aproveitar o tempo da misericórdia, para que quando chegar o tempo da justiça, nós possamos estar preparados. Que se no tempo da misericórdia que nós estamos, não estivermos nem aí, quando chegar o tempo da justiça, nós perderemos a salvação. Que chegará, e tem gente brincando que não vai, não, está tranquilo, viu, o tempo da misericórdia, vamos lá, misericórdia. Sim, é o tempo da misericórdia, isso é inegável. E o próprio Senhor assim o denominou. Estamos no tempo da misericórdia, mas não podemos esquecer que o tempo da justiça também chegará. Portanto, aproveitemos esse tempo da misericórdia para nos converter. Não é aproveitar o tempo da misericórdia para ser sem vergonha.
para viver no pecado. Não, o tempo da misericórdia é exatamente para mudar de vida, é para se converter, para que quando chegar o tempo da justiça, sejamos julgados pelo Senhor, e Ele possa dizer: vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos tenho preparado desde a criação do mundo. Porque se nós brincarmos com o tempo da misericórdia, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, eu nem vos conheço. E aí? Não, eu sou o Padre Helenildo. Ora, Padre Helenildo, vai queimar com casula, com tudo. Aí é que o fogo vai ser grande, que é muita roupa, casula, túnica, roupa de baixo e tudo mais. Aí que o fogo pega. Ou nós aproveitamos do tempo da misericórdia para nos convertermos, ou em breve chegará também o tempo da justiça. E chegará. Portanto, motivados por esta liturgia de hoje, possamos nos converter, mudar de vida. Não só ouvir a palavra, é preciso pôr em prática. Feliz daquele que põe em prática a palavra do Senhor. E o Senhor usa de analogia: quem põe em prática a sua palavra é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre o quê? A rocha. Aquele que não ouve a palavra é o homem prudente que constrói sua casa sobre o quê? Areia. Qualquer ventinho joga a casa no chão. Mas o que está por trás? Pôr em prática. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, peçamos a intercessão do glorioso São José, para que coloquemos em prática a palavra de Deus. E nesse tempo da misericórdia que estamos vivendo, possamos nos converter, possamos mudar de vida. Porque não esqueçamos, estamos no tempo da misericórdia, mas chegará também o tempo da justiça. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.